No tutorial de hoje, eu trago essa inspiração, que é de um perfil do Instagram. Eu vou deixar o arroba desse perfil aqui embaixo na descrição. É uma peça muito básica, iniciante faz com tranquilidade, feita com pontos altos em uma única peça. O charme está aqui na costura em ponto leque. Adaptei de um outro modelo que eu já tinha, essa alça regulável. Não coloquei botão, mas fica a seu critério, se você quiser colocar um botão. Não tem nada, nenhum investimento além do fio e da sua mão de obra. Ficou pesando 140 gramas. E as medidas, vou medir aqui o corpo da bolsa. Ficou com 13 centímetros, lembrando que o leque é costura. E aqui de altura, 20 centímetros. É uma excelente opção para ter a pronta entrega, porque vai ter um preço muito acessível. E se você é uma crocheteira que faz por hobby, é uma excelente opção para fazer para você mesma, para presentear. Olha aqui, comparando com um celular, o tamanho. Olha só, o celular está dando aqui, ó. E como sabemos, o crochê vai ceder, né? Então, vamos então para o passo a passo. Para este trabalho, eu usei o fio náutico de 3 milímetros na cor verde bambu e a agulha 3 milímetros e meio. Eu estou gravando com esse fio aqui porque eu comecei a gravar essa bolsa do meio para frente. Gente, eu não ia fazer tutorial dela, mas eu achei ela tão prática que eu resolvi fazer o tutorial. E eu estava fazendo nesse verde bambu. Você vai ver lá no fim da aula que era uma sobra de fio que eu estava aproveitando e que não deu para fazer a alça. Como eu vou gravar o início agora, depois da bolsa pronta, eu vou gravar nessa cor que eu usei para completar a alça, apenas para você ver o início. Eu comecei com 18 correntes. Não vou fazer as 18 aqui, é só para você entender como foram feitas as carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Muito comum, vou fazer aqui uma quantidade aleatória, mas na minha bolsa tem 18 correntes, que vai dar 18 pontos, tá? Faço uma correntinha de subida, além das 18, viro e vou trabalhar aqui, na argolinha de trás da corrente. Nessa argolinha do lado do avesso da corrente. Pulo a primeira, que é a correntinha de subida, venho na segunda. Eu trabalho o meu falso ponto alto em carreiras de vai e vem neste formato. Um ponto baixo e uma corrente. Aqui vou fazer o próximo ponto na correntinha do lado. Já um ponto alto normal. E assim eu vou tecer. Vamos falar desse ponto inicial aqui. Se você quiser fazer com duas correntes de subida, você faz as 18, ou o número que você quiser fazer para aumentar, mais o número de correntes que você vai subir. Eu, quando subo com corrente, subo duas. Se você sobe 3, você faz as 18 mais 3 para subir, tá bom? Se você quiser aumentar a largura da sua bolsa, é só fazer mais correntes. Pode fazer o número que você quiser, porque não é um ponto múltiplo, é um ponto simples. Então, em qualquer quantidade vai dar certo. Só ao final da peça pronta, e você vai ver lá no final, que a gente vai precisar de ter um número ímpar de carreiras. E você vai entender lá na frente. Então, fiz aqui a minha sequência de pontos altos. E ficou assim. Pegando na argolinha de trás, o mesmo acabamento que eu tenho aqui embaixo, eu tenho aqui em cima. Agora, eu vou virar para fazer segunda carreira. Não faço corrente de subida. Apenas insira a agulha aqui na cabeça do ponto, faça um ponto baixo e uma corrente. Você pode fazer da forma que você está habituada. Se você quiser fazer 3 correntes, pense que as 3 correntes já vai corresponder ao primeiro ponto. Aí você vai laçar e vai para o segundo. Eu gosto de fazer esse formato de ponta em carreiras de vai e vem, porque eu acho que a peça fica bem retinha e a lateral, começando com um ponto baixo, fica mais firme. E é isso, carreira sobre carreira agora. Então, fiz ponto sobre ponto, até chegar lá no final, vou fazer mais uma vez a carreira, a virada de carreira com você. Cheguei aqui no último ponto, esse aqui é onde tem o ponto baixo e a correntinha. Eu sempre insiro a agulha pegando 2 laçadas da correntinha para cima, para dar firmeza no ponto que a gente está subindo. Laço e faço o ponto alto. Agora, sem correntinha de subida, insiro aqui, faço um ponto baixo e uma correntinha, e é isso. Vou fazer as carreiras necessárias. No meu caso, para essa bolsa que eu mostrei para você aqui, no início eu fiz 25 carreiras e 18 correntes, 18 pontos na base. Volto com a peça pronta. Terminei aqui as minhas 25 carreiras. E eu tenho este retângulo.
Vou passar para você as medidas. 39 centímetros e meio de comprimento por 13 centímetros de largura. A costura será feita em ponto leque, juntando carreira com carreira. E o ponto leque ele é intercalado com um ponto baixo. Então, numa carreira eu farei um ponto leque, na outra um ponto baixo. Na próxima, um ponto leque, na próxima, um ponto baixo. É importante que o número de carreiras seja ímpar, porque assim começaremos com leque e terminaremos com leque. Se o número de carreiras for par, nós vamos começar com leque e terminar com ponto baixo. E precisamos terminar com leque aqui na curva. Ao juntarmos as carreiras, vocês vão observar que eu vou ter carreira com carreira, mas a curva será feita por apenas uma carreira. Então, eu vou ter aqui carreira de ponto alto com carreira de ponto alto. E uma carreira, que é a carreira ímpar, vai ficar formando a curva. Vamos costurar também do lado do direito. Então, vamos com atenção. Terminei aqui, vou juntar carreira com carreira, vou marcar a carreira do meio. Como na minha proposta tem 25 carreiras, separei 12 carreiras para ser uma parte da bolsa, marquei aqui a carreira do meio, que é onde vai ser a dobra, e tenho mais 12 carreiras para cá. Então, você precisa fazer a sua conta de acordo com o número de carreiras que você fez. Vamos, então, juntar aqui as partes. Terminei aqui. Vou puxar por dentro da cabeça do primeiro ponto essa laçada lá para trás. E já fecho aqui com uma corrente, que vai ser a base do meu primeiro ponto alto. Uma corrente, duas. Eu sempre faço duas correntes para um ponto alto. Se você está habituado a fazer 3, fique à vontade. Vou laçar a agulha e vou fazer o leque, que será composto de 5 pontos altos. A corrente já é o meu primeiro. Lacei, olha, vou abraçar o ponto deste lado e desse lado. A agulha abraça o ponto. E agora eu laço o fio, vou ajeitando, dou uma boa altura para não ficar muito apertado, acerto as perninhas do ponto e vou fazer aqui meu segundo ponto alto. Vou abrindo espaço aqui. Olha, tá bem visível onde eu estou inserindo a agulha. Lacei, vou fazer meu terceiro ponto alto. Prontinho. Meu primeiro leque, prendendo a primeira carreira de cada lado. Na próxima carreira, é essa aqui, desse lado, e essa do outro lado. Vou fazer um ponto baixo, abraçando os dois pontos. Laço, vou para a próxima carreira, abraçando esse ponto e abraçando o ponto do lado de lá. E faço o próximo leque. Agora, vou seguir fazendo leque, ponto baixo, até essa carreira que está marcada, que é a carreira que vai fazer a curva da bolsa. Para você não perder trabalho ou ter retrabalho, já faz o seu cálculo, como eu vou fazer aqui. Nesta carreira eu fiz leque, nesta ponto baixo. Leque, ponto baixo. Leque, ponto baixo. Leque, ponto baixo. Leque, ponto baixo. Quando chegar na carreira aqui da curva, faço o leque. Vou completar a minha costura em leque desse lado e volto para fazer a curva com você. Fiz aqui os meus leques deste lado. Voltei para mostrar para você se atentar para alguns detalhes. É um trabalho fácil, mas é um trabalho que exige paciência e dedicação. Procure ajeitar os espaços, olhar de um lado e do outro, para que a perninha de um ponto não fique passando por cima do outro, para ter um acabamento visual bonito. Quando for pegar o espaço, insere a agulha do lado e confere se está saindo todos os pontos no mesmo lado, para que a gente tenha um acabamento igual em todos os pontos leque, para não ter um ponto saindo aqui, outro ponto pegando a trama do ponto de baixo. Isso também faz o seu trabalho perder um pouco do valor
em beleza, né, em acabamento, tá? Então, fiz aqui, deram 6 leques. Vou fazer aqui nesta próxima carreira, que é aqui, e vamos pegar aqui o ponto do outro lado, um ponto baixo. Além disso, você precisa ter cuidado para não pegar a carreira errada, pular a carreira de um lado ou de outro, tá? Então, tá aqui o ponto baixo e eu cheguei na minha carreira de pontos que faz a curva. Nesse primeiro ponto, onde está o marcador, eu vou fazer o leque de curva. Vou inserir daqui para lá e vou abraçar o ponto que está dobrado aqui ao redor da agulha. Tá vendo? É aqui que eu vou fazer o leque da curva. Laço a agulha e vou colocar aqui nesse espaço os 5 pontos altos, fazendo a quina da bolsa. Conferindo se está saindo todos no mesmo espacinho. Prontinho meu leque da quina. Aqui eu vou seguir a seguinte regra. A carreira de pontos que eu estou tecendo a curva é essa que você está vendo aqui. Eu vou dobrar no meio do ponto, de forma que essas argolinhas que estão aqui no meio do ponto alto fiquem em evidência, porque é nela que vamos pegar para tecer o leque aqui de baixo. Lembrando que o leque que nós vamos fazer aqui nessas argolinhas, da metade do ponto, eles não têm efeito de costura. Aqui a peça está cheia, então eu posso pegar só numa argolinha que não vai ter problema. A função dele aqui é apenas dar continuidade ao padrão de pontos contornando a bolsa, tá bem? E a sequência para trabalho vai ser: pulo 2, passo no terceiro. Se a sua quantidade de pontos for diferente da minha, você pode fazer adaptação porque você precisa terminar com leque aqui na curva, tá? Fiz aqui, pulei 1, 2, vou tecer aqui, ó, nessa argolinha. Ponto baixo, não é isso? Agora eu laço, vou pular 2 dessa argolinha do ponto, vou tecer nessa daqui. 5 pontos altos, porque agora é meu leque. E aqui a gente já pode fazer um cálculo. Vou pular 2, vou fazer ponto baixo. Pulo mais 2, leque. Pulo mais 2, ponto baixo. Pulo 2, não vai dar para pular 2, porque aqui no último eu vou fazer o leque da quina. Você faz o seu cálculo. Se você precisar acrescentar um leque no meio para coincidir de dar leque aqui na quina, você já faz aqui no meio para não entortar, né? Ter mais leques de um lado do que do outro, para não ter mais leques de cá ou de cá, tá? Eu vou seguir aqui o meu padrão pulando 2 e vou fazer a adaptação aqui no finalzinho. Ao contrário do que eu fiz deste lado, eu não vou abraçar o último ponto. Ele está dobrado. Se eu abraçar, vou te mostrar como vai ficar. O leque vai ficar pegando por trás. Olha aqui. Não vai ficar um trabalho bonito. Este é o ponto alto. Não vou pegar só na argolinha. Para fazer a curva, eu quero um pouco mais de firmeza. Também não vai dar para abraçar o ponto, como eu já te mostrei ali. Então, eu vou dobrar ele, vou pegar uma alcinha dele do lado de cá e uma alcinha do lado de cá. Pode ser essa aqui mais do meio do ponto. E vou fazer aqui o meu leque. Laço, insiro nas duas e vou fazer o primeiro ponto. Primeiro ponto feito, agora é só manter o espaço aberto e fazer ali os 5 pontos. E aí, faremos a curva. Você também já pode ajudar levando o seu trabalho para a direção que ele tem que ir. Olha, eu já estou fazendo o ponto virado para essa lateral. Meu último ponto já está totalmente virado. Assim, o leque já vai fazendo a curva. Depois nós vamos ajustar aqui direitinho. E agora, seguimos o padrão. Aqui eu tenho uma carreira e aqui outra carreira. Como eu fiz leque aqui na quina, agora é a vez do ponto baixo. E aqui nesta carreira e nesta carreira, vou fazer o leque.
Abraço esse ponto, abraço esse ponto. E vou seguir leque, ponto baixo, até chegar aqui na abertura da bolsa, que deve terminar com leque. Já volto com você. Fiz aqui o último ponto baixo na penúltima carreira, cheguei na última carreira de cada lado e agora vou fechar com leque. Essa última carreira fica um pouco diferente porque é arremate, começo e fim de carreira, tá? Mas o leque agora vai cobrir tudo. Atenção para o detalhe do último leque. Nós faremos 4 pontos altos e, no meu caso, 2 correntinhas. Por quê? Porque eu comecei deste lado com 2 correntinhas. Primeiro, porque eu quero manter o padrão, o mais parecido possível. Segundo, porque eu preciso terminar com ponto baixíssimo, tá? Então, se você fez 3, você faça as 3 correntinhas. Eu fiz 2, vou inserir no mesmo espaço em que eu fiz os pontos e vou fechar com ponto baixíssimo. Ajusto. E eu vou ter esse formato, que é o mesmo aqui do início. A partir daqui, eu sigo fazendo pontos baixíssimos na abertura da bolsa para dar acabamento. Observe que eu não cortei o fio hora nenhuma, né? Estamos fazendo com o fio corrido o tempo todo. Vou fazer aqui, quando chegar aqui, volto para mostrar para você. Fiz toda a abertura em pontos baixíssimos, cheguei aqui no último ponto antes do leque. Então, vou tecer aqui na cabeça desse ponto, o meu ponto baixíssimo, vou virar o trabalho e observe que aqui, no ponto que eu teci o leque, tem uma cabeça de ponto. Então, eu vou fazer meu próximo baixíssimo aqui. Olha. Ajusto a linha e vou fazer aqui. E agora sigo normalmente. Essa correntinha desse lado, ela é um pouco mais apertada, porque é a correntinha inicial. A gente já teceu esse ponto nela, né? E estamos tecendo outra agora. Mas vai com paciência que dá certinho. Terminando o contorno da abertura da bolsa, observe que nós estamos na parte de trás. Essa bolsa tem parte da frente e de trás. Aqui está o avesso do leque. Essa é a parte da frente, onde está o direito do leque, tá bom? Então, vamos lá. Fiz aqui no meu último ponto. Lembra da cabeça do ponto que a gente saiu? Vou mostrar aqui para você. Aqui é o primeiro ponto que nós iniciamos. Olha, quando eu desci do leque, tá? E eu fiz aqui no último ponto. Eu venho para ele, insiro a agulha nele, ajusto o fio na agulha e fecho. Aqui, sem cortar o fio, onde eu já fechei, eu sigo fazendo correntinhas para fazer a minha alça. Volto com a minha proposta de tamanho de alça para você. Voltei aqui com a minha proposta de tamanho. Eu fiz 160 correntes, aproximadamente 1,5 m de corrente. Agora, o meu fio está acabando. Eu vou voltar tecendo, mas eu vou precisar voltar tecendo com outra cor. Esse é o restinho do meu fio. Se você estiver continuando com o seu fio, você vai virar a sua corrente e tecer aqui no avesso dela. Apenas isso, ó. Não aperta muito, porque a tendência dela é encolher. Inserir a agulha aqui na argolinha de trás da corrente e fazer ponto baixíssimo. Mais uma vez. É isso, gente. Até chegar aqui. Eu vou trocar de cor. Eu vou pôr outra cor aqui. Eu vou desmanchar este. Vou cortar aqui. E arrematar. Fica também como sugestão para você. Depois a gente vai esconder essa pontinha. Agora eu vou pegar a outra cor. Vou usar esse fio, que é da cor Fortuna, dessa loja Kelly Sampaio. Ele é esverdeado.
É uma cor bem difícil de definir, tá? Mas é ele que eu vou usar porque acho que vai combinar aqui. Então, pego aqui a minha ponta. Vou começar, jogo para lá. Lembrando, esse é o lado direito da minha corrente, vou tecer aqui no avesso. Vou inserir aqui, vou trazer o fio novo. E fecho. Agora ajusto as duas pontas. Vamos para o segundo, que aí já vai dar firmeza. E faço baixíssimo. O terceiro. E faço baixíssimo. Agora que eu tenho 3 pontos, eu consigo ajustar as duas pontas aqui, ó. Depois nós vamos arrematar essas duas pontas. Mas vou seguir fazendo aqui o cordão da minha alça. Tecendo no elo que fica no avesso da corrente. Sem apertar, porque se você apertar, olha só, um pouquinho que a gente dá bobeira, ele vai encolhendo. Então, tenta fazer com a mão bem leve. Chegando aqui ao final da alça, faltando 3 correntinhas para a gente tecer. E agora aqui, ó, é essa que saiu da bolsa. Pronto, tecida. Vou deixar um pedacinho maiorzinho. Se você teceu com uma cor só, você agora vai arrematar essa ponta aqui por dentro. Se, como eu, você teceu em duas cores, eu tenho duas pontas para arrematar aqui agora. Então, é isso que eu vou fazer. Vou arrematar e volto para a gente fechar o nozinho regulável aqui da alça. Este lado, só vou fazer um nozinho por enquanto. Então, aqui está a nossa bolsa. O crochê precisa descansar, né, gente? Eu costumo, depois que eu termino, porque a gente mexe muito, né? Vira para arrematar. Depois que eu termino, eu costumo colocar um enchimento, um papelão e deixar ela descansando, para ela tomar forma. Tá? Ajusto com a mão o que for possível, os leques, por exemplo. Esse é o lado da frente da bolsa, porque é o lado direito do leque. E então eu vou trazer essa alça para cá e vou fazer uma alça regulável. Se você já me segue lá nas redes sociais, você já viu essa alça. Eu vou trazer. Primeiro, deixa eu te mostrar. Olha esse espaço onde pegou o primeiro leque. É aqui. Vou trazer a alça aqui por dentro. Agora, eu posiciono desta forma a bolsa. Vou puxar até uma certa altura que dê para eu fazer um Ezinho aqui, ó, com a ponta menor. Eu faço um Ezinho. Tá vendo? Isso é um Ezinho. E seguro aqui. Agora eu vou dar uma laçada. Pode até dar duas, mas eu vou dar só uma porque eu acho que o nó fica mais delicado. E a laçada que você trouxe de lá, vou repetir aqui, ó. A laçada que você trouxe, você vai inserir aqui por dentro do nozinho. Pronto. Tá feito o nozinho. Agora aperta esse nozinho. Vamos lá. Não muito também. Agora, como que funciona? Olha só, a parte maior da alça, ela corre por dentro desse nó, ó. E aí você consegue regular o tamanho dela. Ah, eu quero a alça maior. Você puxa ela aqui. Entendido? Essa não é a primeira vez que eu faço essa alça. Pode ajustar bem aí o nozinho. Se você puxar a ponta pequena, você ajusta o nó, tá? E é isso. A parte longa da alça, de novo. Ok? Quero encolher. Prontinho. Se você quiser colocar um botão, eu acho que eu nem vou colocar, a minha vai ficar só assim, porque ela é bem fundinha. Se você quiser colocar um botão, se você quiser colocar uma lapela, agora o acabamento é por sua conta. Mas essa peça é muito econômica. Aqui também posso colocar um acabamentozinho, uma ponteira, mas acho que nem vou fazer isso. Vou apenas cortar. E se você ficou comigo até agora, curte, comenta, compartilha, porque me ajuda muito. Eu sei que isso é chato. Eu sempre acho chato ficar falando, comenta, gente. Mas realmente, comentando, vai me ajudar.
vai fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo é do interesse de vocês, e assim eu consigo estar sempre por aqui trazendo novidades. Se você ficou até aqui, muito obrigada pela paciência.